Estamos na área aí, começando mais um Cada Caso um Caos. Eu sou a Luca e semanalmente a gente fala sobre alguma personalidade com um olhar voltado ali mais pro psicológico, né? Tudo feito também com o Rafa Bolo da Pombo Produções e o apoio é dos queridos da Music Dot, né? A melhor escola de música online do Brasil. Tem curso de sax, de áudio, de teoria musical, tem curso de baixo, de bateria, piano, enfim, são mais de 300 cursos aí para você fazer aí quantos quiser, pagando só R$ 45,00 mensais, demais, né? Para você garantir esse descontaralho, é só entrar em musicdot.com.br/promoção/Luca. E hoje, o Cada Caso um Caos é especial de Natal. A gente vai falar sobre a história do Papai Noel e a importância para o imaginário infantil. Tudo isso com o especialista em crianças e adolescentes, meu professor querido e supervisor de estágio na Faculdade de Psicologia, o gente boa, Danilo Sérgio ID. Bom, o Papai Noel que a gente conhece é, na real, assim, um catadão de várias lendas, né? E também de várias influências culturais diferentes, que foi marinando aí ao longo dos séculos até se tornar aquele corinho fofo e solidário que a gente conhece. A maior inspiração mesmo nasceu ali por volta do ano de 275, e o nome era São Nicolau, um sagrado bispo da católica cidade de Mira, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. O Nicolau nasceu em berço de ouro, mas infelizmente ele perdeu cedo os pais e acabou herdando toda a riqueza. Só que ele era zero apegado a bens materiais. Então ele usava essa grana para fazer o que mais trazia alegria para ele, ajudar os mais necessitados e sobretudo as crianças, principalmente aqueles que, assim como ele, também eram órfãos. Esse cara acabou virando assim um símbolo de solidariedade ao próximo. Uma vez ele salvou 3 meninas de serem prostituídas pelo pai falido e desesperado, jogando uma grana pela chaminé da família, que não acreditou quando viu ali as meias que estavam secando na lareira, transbordando de dinheiros. Isso fez com que a cidade desenvolvesse a tradição de colocar meias nas chaminés na esperança de receber a gloriosa bênção do São Nicolau, né? Vai que cai ali dinheiros a valer também, né? Além disso, toda essa vibe solidária viralizou pela cidade, inspirando uma corrente do bem, né? Os moradores ajudavam e presenteavam uns aos outros anonimamente. Logo, ficou conhecido como o taumaturgo que era, ou seja, um belo de um fazedor de milagres, isso ainda em vida. Reza a lenda que seu tio, que também era bispo, enviou o nosso querido Nicolau para uma viagem na Terra Santa de Jerusalém, logo depois da morte dos pais. Uns dizem que ele foi um sapatinho peregrinando, outros dizem que foi de navio, onde ele e os amigos marinheiros ali se depararam com uma tempestade nervosa, assim, que virou uma garoa fina, assim que o Nicolau começou a rezar. Isso foi o suficiente, né, para sacramentar o Nicolau como padroeiro dos marinheiros e mercadores. São Nicolau foi canonizado por conta da extensa lista de milagres que eram atribuídos a ele. É considerado um santo tanto para a Igreja Católica quanto para a Ortodoxa. Ele morreu por volta de 350, no dia 6 de dezembro, data em que se comemora o dia de São Nicolau, e rolam umas trocas de presentes, né? O povo relembra o espírito de solidariedade e amor ao próximo que era espalhado ali pela cidade de Mira. A lenda de São Nicolau foi dando aquela marinada com o passar dos séculos, atingindo várias regiões da Europa, chegando forte nas cidades costeiras, assim como os Países Baixos, que chamavam o santo de Sinterklaas, tipo uma abreviação ali de Saint Nicholas. É uma das estileiras ali mais legais, parece meio que personagens do Assassin's Creed. Mas enfim, no comecinho do século XVIII, os holandeses estavam dando aquela colonizada fera na América e trouxeram o Sinterklaas para o novo continente, fundando a primeira igreja de São Nicolau na cidade de Nova Amsterdã, que mais tarde se tornaria a badalada Nova York, veja você. E foi nessa aí que veio o nome que geral conhece dos enlatados da sessão da tarde, Santa Claus, que é meio que uma mistura de Saint Nicholas com Sinterklaas. Mas não é só do velho Nicão que vem a inspiração do Papai Noel, não. O pai de todos os deuses da mitologia nórdica, Odin, também inspirou a figura do bom velhinho. Diz que Odin era encarregado de entregar presentes e doces ali às crianças, isso durante o solstício de inverno. Isso ele estava lá montado num cavalo de 8 patas, que diz que foi o que inspirou as 8 renas do Velho Noel. E também entregava os presentes pela chaminé. Além disso, ele tinha também 2 corvos que trampavam de X9 para ele e ficavam ali, ó, de campana nas casas por aí para caguetar quais eram as crianças boas e as ruins. Na Inglaterra, ali na Idade Média, também tinha o Father Christmas, que já usava uma roupa mais parecida ali com a que a gente conhece, era mais parrudo, né? E representava a festividade, a alegria, a fartura. Ele tinha um total de 0
relação com o catolicismo, mas já tinha aquele look mais puxado para o que a gente conhece hoje. Aliás, até o início do século XIX, a estileira do Velho Noel era bem diversificada. Tinha Noel alto, baixo, gordo, magro, de brusinha azul, de calça amarela, de casaco de pele, de vestidão, fumando um cachimbo, fofo, bizarro. Enfim, dependia de quem estava contando a história. Mas foi a visão do teólogo Clement Clarke Moore que ganhou o coração da geral no poema Uma Visita de São Nicolau, de 1823. Ele descreve o bom velhinho com cabelos e a barba ali branquinhas como a neve, a bochecha e o nariz rosa como uma cereja, o rosto largo e a barriga redonda e saliente que quando ele sorria se mexia como uma tigela de gelatina. Adendo. O poema também introduzia a ideia das 8 renas mágicas, né, que puxavam o Papai Noel pelos céus afora. Só que a ideia do trenó não veio dele, mas sim do escritor Washington Irving, autor do clássico A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né, na sua descrição do Noel ali no livro de contos The Scratchbook, de 1819. Esse poema fez um sucesso inacreditável e é até hoje um clássico absoluto. Com esse sucesso, o simpático velhinho passou a ser cada vez mais inserido na cultura americana e começou a figurar forte em campanhas publicitárias nos jornais, onde aproveitavam ali o conceito da troca de presentes que a lenda carregava para vender um monte de brinquedos para as crianças e deu super certo. Foi então que no século seguinte, em 1931, aproveitando, né, essa onda de sucesso ali do Noel, que a Coca-Cola resolve fazer uma campanha para mostrar para o público que a bebida podia também ser consumida no frio. E foi com essa imagem que uma marca de refrigerantes sacramentou o visual de uma lenda para todo o sempre. Até hoje, o visual que a gente conhece do Papai Noel é esse, vestido aí com as cores da Coca. Corrinho, rechonchudo e simpático. Na verdade, quem criou, né, foi o cartunista, o Thomas Nast, que em 1860 lançou essa ilustra aí do Noel, consolidando diversas outras ideias que já existiam antes. E claro, como toda a lenda, ela foi evoluindo e se modificando ao longo dos anos. Por exemplo, a Mamãe Noel só deu as caras num conto em 1849. O Rudolph, a rena mais famosa do nariz vermelho, inédito no SBT, Canal 4, só chegou a nascer em 1939. Hoje, ele tem tanta rena que parece até o Slipknot, né? Antes, o bom velhote fazia os brinquedos na mão. Porém, depois da Revolução Industrial, foi introduzido o conceito da fábrica, comandada por duendes. Enfim, não importa muito se tem rena, se tem duende, se tem cachimbo, se é vermelho, se é azul, se é mais parrudo ou se é magro. A parada é o que ele, o tão famoso espírito natalino, representa, né? A solidariedade, a união, o amor ao próximo, são essas ideias aí que o São Nicolau, gente fina, queria levar adiante. Para falar sobre a importância, né, no imaginário ali, né, do Papai Noel para as crianças, vamos ver meu supervisor, gente boníssimo, Danilo Sérgio D, doutor em Psicologia Social pela USP e faz parte do Lugar de Vida. É uma instituição referência no tratamento e acompanhamento escolar de crianças e adolescentes com problemas psíquicos. O site e o Instagram tá aqui na descrição, lugardevida.com.br ou @lugardevida educação terapêutica. Fala aí, professor! Fala, Luca. Ouvindo você falar desse grande catadão que é o Papai Noel, parece até que a gente está diante do texto de um sonho, com deslocamento, condensação, né, que acabam por formar essa figura compósita do Papai Noel. Bom, já que a gente está falando de sonho, cabe marcar então a ideia de desejo. Que desejo a figura do Papai Noel mobilizaria no imaginário infantil? De partida é bom marcar, né, que por desejo a gente não está se restringindo, né, ao pedido que uma criança faz por determinado presente. Além desse fato material, né, tem outra questão que está em jogo, né, e para pensar essa questão, né, eu trago até um livro infantil do Tino Freitas e Odilon Moraes que se chama Os Invisíveis, um livro que vai marcar o quanto as crianças são sensíveis à temática da invisibilidade social, seja em função de classe social, de tipo de ocupação ou de grupo etário, né, as crianças diante dos seus pais, né, acabam não sendo vistas, né, por eles estarem, né, ocupados, né, por atividades adultas, sérias, importante, né? E acho que essa questão, né, especialmente no Natal, vai aparecer, né, quando uma criança pede um presente para o Papai Noel, ela fica num suspense, né, numa expectativa, né, até a chegada desse presente, né. Será que o Papai Noel ele vai se lembrar de mim? Será que o Papai Noel ele está me vendo? Será que ele gosta de mim? São essas
questões, né, que mobilizam uma criança e com a chegada de um presente elas acabam sendo respondidas durante o ano, né, não se certificou muito, né, de que estava sendo vista, né, ao menos no Natal, né, ela tem essa confirmação, né, de que ela é lembrada, de que ela é vista, que é importante e de que ela é amada. No lugar de vida, né, a instituição do qual eu sou parceiro, né, nas épocas festivas a gente costuma trabalhar com elas no contexto dos atendimentos, seja individuais ou grupais, né. Agora a gente está com a árvore de Natal, né, e a gente convidava as crianças a decorar a árvore, ou então fazer algum desenho natalino, né, ou então até escrever uma carta para o Papai Noel. Crianças, né, que têm algum tipo de entrave ou dificuldade, né, que vai se refletir na escola, né, na linguagem ou no laço social, né, essa criança que não dava muito indicação, né, de estar ligada a outra criança, né, mas numa atividade tão simples, né, como começa a escrever uma carta para Papai Noel, por exemplo, né, a gente acaba tendo uma notícia, né, de que ela tem uma curiosidade pela outra criança, né, tá querendo saber o que a outra criança vai pedir para o Papai Noel. Então a figura do Papai Noel é interessante porque ela pode mobilizar laços. E se a gente transporta isso, né, no contexto familiar, né, o quanto, né, o Papai Noel pode ser usado, né, justamente para mobilizar laços, né. Nessa época do Natal, né, uma oportunidade para uma mãe, um pai, né, se reconectarem com sua criança, né, ao longo do ano talvez não tiveram tantas oportunidades, né, de dar uma demonstração, uma indicação, né, de que vem as crianças, né, de que não se esquecem delas, né, e, enfim, elas amam, né, por esse meio, né, do Papai Noel, né, eles oferecem, né, essa confirmação e essa convicção para as suas próprias crianças, né, e até do ponto de vista social é interessante essa figura do Papai Noel, né, porque a gente vê ações sociais que são mobilizadas para que nenhuma criança fique sem presente no Natal. Então é isso, Lucas, Feliz Natal a todos, né, espero que ninguém passe esse Natal sem um presente, né, que todos sejam lembrados aí pro Papai Noel. Demais, né? Então aproveita, deixa, segue eles lá no Instagram, que é bem legal, e também já aproveita ali e já vai no meu, Luca89FM, beleza? Semana que vem, na quinta-feira, tem mais um vídeo inédito aqui no Cada Caso Um Caos. Valeu e até lá!